Olá, pessoal, bem-vindos a essa edição especial do Invest News Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vem interessando cada vez mais gente, especialmente no cenário que a gente está vivendo. O tema hoje são os pequenos negócios. Eles que respondem por mais da metade dos empregos formais no país e por uma parte considerável da massa salarial. Essas informações são do Sebrae, que aliás tem 2 representantes como entrevistados aqui de hoje. A gente vai falar com o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, e com Rafael Moreira, economista e analista técnico da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional. Sejam muito bem-vindos e obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado, Karina. Obrigado, Karina. Bom, pessoal, para começar, a gente está num ano bastante diferente, né, com essa pandemia, e abrir um negócio ganhou um novo significado. Tem muita gente que acaba precisando criar o próprio trabalho, né, depois de perder o emprego para a pandemia, ou ainda pessoas que já tinham os seus negócios e viram as suas atividades serem impossibilitadas, o funcionamento comprometido por um período bastante considerável. Eu gostaria de saber o que o Sebrae conseguiu mapear das mudanças desse período para os pequenos negócios. Bem, Karina, inicialmente, parabenizar vocês por trazer esse tema. A gente vê toda a economia buscando alternativas e se ajustando à realidade, né? E uma realidade que ela extrapola, né, assim, o mundo dos negócios, porque as empresas são um reflexo dos hábitos da sociedade. E a pandemia é muito marcante do ponto de vista de influenciar, mesmo limitar ou influenciar, alterar os nossos hábitos. Então, nós vimos um período longo de redução da atividade econômica em função do isolamento. Poucos setores foram menos atingidos, a grande maioria muito impactada, né? Sobretudo esse mundo da pequena empresa, em que a grande maioria dos negócios é no comércio e nos serviços. Então, nós vimos aí um impacto muito forte e prolongado. É curioso, e vale a pena lembrar, que na primeira pesquisa que nós fizemos, de uma série de 7 pesquisas, estamos aí finalizando, caminhando para a 8ª, nós vimos as empresas informarem que teriam fôlego para segurar as atividades, sem exercer as atividades, algo em torno de 20 a 40 dias. Então, a gente começa um isolamento parcial, ou em alguns momentos total, que dura quase já cerca de 8 meses, caminhamos para 8 meses, né? Em que nós tínhamos as empresas com a percepção que conseguiriam segurar o fôlego, algo em torno de 20 a 40 dias. Nós já é capaz de imaginar o que é a situação das empresas nesse período tão longo. Mas também nos surpreende positivamente a resiliência dos pequenos negócios. Então, eu diria que nesse momento, trazida essa questão, né? E agora, né? O que está posto? Então, tem um conjunto de coisas, fruto da elevação do nível de desemprego, pessoas, então, que buscam no empreendedorismo uma alternativa. Nós temos uma situação de empresas que se reposicionam, então, os negócios, as empresas tiveram que rever seus modelos de negócio em muitos setores, né? E temos também mudanças, eu diria, quase estruturais, porque o novo normal, vários desses hábitos, eles serão incorporados e mantidos. O exemplo mais clássico desses é o home office. A gente pode imaginar o que acontece em vários setores quando as pessoas deixam de se deslocar e passar o dia numa empresa e regiões comerciais da cidade, quando essas pessoas elas se mantêm em regiões residenciais, todo o comércio, todo o serviço ali em torno. Então, há uma grande movimentação. E, como dito, o mundo dos negócios é um reflexo dos hábitos da sociedade. Então, é um momento muito novo, muito desafiador. Essa primeira fala, eu me limito a dizer que o Sebrae se virou nos 30. Nós, assim como a sociedade, ninguém se planejou para isso, e nós nos lançamos nesse desafio de fazer tudo que fosse necessário. E as pesquisas exatamente nos orientam nisso. Toda a parte de transformação digital, essa parte de contenção de custos, muito importante, políticas públicas, mas a gestão de custos, muito importante. E a gente, só para fechar a ideia,
a gente acha que seria muito triste a gente sofrer esse tanto para sair igual. Então, acho que a ideia mais forte que a gente tem agora é de que, se é para pagar um preço, que os negócios saiam melhores. Então, por um lado, é uma época, as startups estão sentindo muito, mas nunca foi tão necessária a questão da inovação. Nós estamos realizando agora, nós estamos no mês da inovação, então é uma hora muito especial. Pode ser um grande ponto de inflexão na história da pequena empresa no Brasil. A gente começa a falar de novo em competitividade, produtividade. A crise forçou a empresa a olhar depois da vírgula, rever todos os seus custos. Então, muito sofrido, mas temos aí razões para estar otimistas no médio e longo prazo, as empresas incorporarem boas práticas de gestão financeira, de custos, de pessoas, né? De recursos, enfim, principalmente de inovação, viu, Karina? Tem bastante tema interessante, bastante dado para a gente falar. Gostaria de aproveitar e falar um pouquinho, então, sobre números, né? Uma das questões que eu gostaria de trazer aqui, a gente até chegou a comentar um pouquinho na primeira pergunta, é sobre as pessoas que precisaram encontrar no empreendedorismo uma solução para a falta de ocupação que veio com a crise da pandemia. Gostaria de saber o que o Sebrae tem de números recentes para a gente do empreendedorismo por necessidade versus o empreendedorismo por oportunidade, ou seja, a diferença entre as pessoas que abrem um negócio porque precisam ou porque realmente enxergam ali uma oportunidade no mercado, e também a abertura de empresas, especialmente MEIs, que a gente vê que ganhou bastante força, né, nessa época de pandemia. O que o Sebrae mapeou dos dados mais recentes para a gente sobre isso? Vou só fazer uma abertura que o Rafael vai completar com alguns números, Rafael. Nós assistimos um crescimento no número de empresas. Então, por exemplo, no caso dos microempreendedores individuais, nós tivemos um crescimento, nós estamos com 10 milhões e 700 mil MEIs, caminhando para 11 milhões de MEIs no Brasil, e nesse período, nesse ano, nós tivemos um crescimento no número de MEI, né? Aí traz essa questão de não havendo oportunidade no mercado de trabalho, tendo que buscar o sustento. Então, cresce o chamado empreendedorismo por necessidade, quando o melhor empreendedorismo é por oportunidade. E também no mundo das micro e pequenas empresas, nas micro e pequenas, para além dos MEIs, nós temos um saldo positivo esse ano da ordem de 133 mil negócios. Então, a pequena empresa segue realmente com uma força ativa na economia e segurando as pontas no emprego. Aí, Rafael, talvez você possa complementar com mais alguns dados. Claro, assim, vale ressaltar que o MEI ele vem adicionando quase que 1 milhão de novos CNPJs por ano aí, até o ano passado, né? Então ele já vinha crescendo fortemente, mas esse ano, de fato, a gente viu um acréscimo além do comum. Aí, pegando dados mais recentes do mapa de empresas, né, do Ministério da Economia, a gente tem quase 2 milhões e meio de novos CNPJs empresariais até o final de setembro. E a grande maioria dessas é MEI, quase 2 milhões, né? Alguns MEIs fecharam, enfim, por isso que dá esse saldo um pouquinho menor, que é cerca de 1,5 milhão. O que eu acho que mostra duas coisas. Uma é que, de fato, a situação ela é difícil e muitos não estão conseguindo emprego. A gente tem dados aí da última PNAD Covid, né? Que mostra que você tem 14 milhões de desempregados e mais 25 milhões de pessoas que não procuraram emprego, mas que gostariam de trabalhar, mas estão ainda com medo de sair à procura de novo emprego nesse contexto de pandemia, né? Então, aí mostra o outro lado, né? Que tem esse lado empreendedor, mas tem esse lado da necessidade, né? Mas o fato, como o diretor mencionou, é que o Sebrae está de portas abertas para auxiliar qualquer que seja o empreendedor, qualquer que seja a motivação dele, porque mesmo que ele esteja empreendendo por necessidade, quanto mais preparado ele for nesse primeiro momento, maior a chance vai ser dele obter sucesso e poder gerar mais renda para ele e para toda a sua família, né? A gente está falando aí de dezenas de milhões de pessoas no Brasil que dependem do empreendedorismo como principal fonte de renda. Então, o Sebrae está aí para esse mutirão de brasileiros empreendedores. Aproveitando que você falou sobre isso, Rafael, também gostaria de voltar um pouco no que o Bruno falou para a gente na resposta anterior, que é justamente essa necessidade de inovação, né, de renovar o próprio negócio para sobreviver nesse cenário,
No entanto, a gente vê tanto empreendedores precisando de renovação, quanto outros que estão entrando nesse mundo do empreendedorismo agora e não têm experiência e se veem aí em meio à dificuldade de como fazer um negócio virar no meio da crise sem saber direito como fazer, né? Como tocar o próprio negócio. Como que vocês veem a resposta dos empreendedores na crise? A gente fala bastante sobre a necessidade do empreendedor de se formalizar, de se capacitar, isso numa constante, mas num cenário como neste ano, que isso se faz ainda mais importante, o que vocês sentiram da resposta do empreendedor? Olha, Karina, a gente teve um aumento muito expressivo de busca por orientação. Os nossos cursos por exemplo, educação à distância, a nossa educação à distância é baseada em cursos livres, né? Obviamente todos acessíveis por mobile, etc. Toda a facilitação possível, mas a gente deve crescer em torno de 70%, por exemplo, nosso número de matrículas em EAD deste ano em relação ao ano passado. Nós tivemos um crescimento muito expressivo, nós também implementamos uma série de inovações e buscamos, por exemplo, abrir canal via WhatsApp. Então, a gente cresceu todas as modalidades e a procura é muito expressiva. E ela se dá exatamente nessas questões. Primeiro, da questão das finanças, custos, né? Administração financeira. Então, de novo, o empreendedor está começando a construir uma cultura de olhar depois da vírgula. Quem olha depois da vírgula se preocupa com custos. Quem se preocupa com custos busca melhorar a eficiência, né? Então, ele tem um viés muito grande esse lado dos custos, né, para reduzir as despesas, até para vencer essa fase. E, de outro lado, uma busca muito importante da questão da inclusão digital. Então, a gente vê as empresas buscando realmente essa questão da transformação digital. Empreendedores que anteriormente se negavam a buscar fazer vendas online, etc., trabalhar com rede social, hoje pivotaram na linguagem da inovação. Então, eles admitem, eles trazem a questão das redes sociais, enfim, né, do WhatsApp Business, de estar no marketplace, ter seu próprio marketplace, um aplicativo. E uma coisa muito bacana disso é que, na verdade, tudo isso é baseado em dados. Então, essa questão da apropriação da relação com o cliente é muito legal. Então, a gente vê 3 movimentos: o digital, a questão de entender o cliente como um ativo e de gerenciar melhor a empresa. Então, a crise tem, digamos, esse talvez seja o lado bom, sofrido, mas positivo. Se as empresas incorporarem a questão do digital, a questão da gestão, que se espelha nos custos, né? E essa coisa de se apropriar da relação com o cliente, construir uma relação, aí a gente começa a ter um grande ganho nesse mercado da pequena empresa. São mercados de localidade, de nicho, especialização, de experiência. Então, a gente tem experimentado uma procura muito grande, a gente aumentou no nosso portfólio de soluções digitais, gratuitas, e vão nesse sentido, e a resposta é muito impressionante. Então, os números nossos são... nós temos, por exemplo, algumas iniciativas nossas que experimentam aumento de 400%, que são cursos voltados exatamente para a redução de custos e num formato muito facilitado. Então, a gente tem visto um movimento muito grande. E dentro desse quadro, o empresário, ele tem, mesmo o empreendedor individual, né, de menor escolaridade e tudo, ele cada vez mais ele busca se preparar para entrar no mercado. Então, hoje, com toda essa facilidade de acessar a informação, seja no site do Sebrae, seja no Google, enfim, a gente está aí, a gente assiste um movimento muito importante. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. A gente tem um número crescente de empresas no Brasil, né? Em 2007, eram 2,5 milhões de empresas no Simples. Nós estamos caminhando para 18 milhões, incluindo os MEI, né? A mortalidade vem reduzindo expressivamente. No início da nossa pesquisa, era de 50% em 2 anos. Nós chegamos para 23% em 2 anos, no passado recente, né? Então, a gente vê um empresário que se prepara melhor. Então, essa coisa da cultura empreendedora de fato, né? Correr risco calculado, o lado do calculado, você tem que conhecer para calcular. E, principalmente, eu coloquei nesse momento essa facilitação, porque a marca do empreendedor individual é: se ele parou, ele não está faturando. Então, se ele tem que se deslocar para cursos, etc., hoje ele encontra tudo em solução
a grande maioria em solução digital. Então, eu diria que esse movimento de facilitar o acesso, que cresceu muito agora na pandemia, essa cultura, né, do digital. Estamos nós aqui fazendo entrevista digitalmente. Né? Então, aparentemente, coisas que não se atribui tanta importância, mas tem um impacto brutal nesse universo de quase 18 milhões de votantes, só do Simples. Para além das empresas que não estão no Simples, empreendedores que ainda não se formalizaram. Né? Então, tem um conjunto de coisas muito bacanas acontecendo. E eu chamaria atenção também, não foi feita a pergunta, Karina, mas também a gente está vendo um fenômeno muito interessante. Há uns anos atrás, a gente começou a trabalhar, na época que o Sebrae se envolveu muito na construção do Estatuto Nacional da Pequena Empresa, Empresa de Pequeno Porte, lá em 2006, onde nasceu o Simples Nacional, por exemplo. Né? Preferência de compras, inovação, a desburocratização, registro único, tudo isso nasce uma construção. E naquele momento, era muito difícil sensibilizar governos, autoridades, para construir políticas de apoio realmente à pequena empresa. E a gente viu num período tão curto de tempo, questão de semanas, aí sai redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato, né? O governo difere data de pagamento de impostos. O governo federal postergou por 6 meses o pagamento do Simples. Os governos municipais acompanharam, os estaduais não, os estaduais só deram 3 meses, que é um problema muito mal resolvido, essa questão. Mas então a gente viu, de alguma forma, os governos se movimentando, uns melhor, outros menos. A gente viu, por exemplo, o Pronamp, o Pronamp, não sei se todos sabem, ele se inspira no Pronaf, que é aquela linha que revolucionou o crédito rural para pequeno produtor. Né? E aí o meio urbano ganha um Pronamp, que já colocou aí, vai colocar 40 bilhões no mercado, um sucesso absoluto. Então, uma coisa muito bacana, a gente vê, de fato, que a crise também cria, digamos assim, uma percepção mais correta dos setores que são fundamentais na economia. E no Brasil, 2/3 do PIB, do ponto de vista da produção, se baseia no consumo das famílias. E o consumo da família depende essencialmente de estabilidade da relação de renda ou também do emprego. Então, as coisas estão todas conectadas. Então, se pequena empresa que segura o emprego, há que se investir na pequena empresa para ter o quê? Estabilidade na economia, estabilidade no consumo, estabilidade do PIB, inclusive. Então, é muito interessante, eu digo, uma das grandes marcas dessa crise é que o Brasil, a gente viu o Estado brasileiro, União, Estados e Municípios, prontamente incluir entre suas prioridades políticas de manutenção de renda, da atividade econômica, olhando com muita atenção para a pequena empresa. Isso foi muito legal. Por isso, nós temos hoje um número muito pequeno de empresas que encerrou a atividade. Tem muitas empresas ainda em dificuldade, cerca de 40% das empresas alegam que estão em grande dificuldade, mas não encerraram. Lembra que na primeira pesquisa eu falava de 20 a 40 dias de fôlego. Aguentaram quase 8 meses, estão vivas, lutando e doidas para retomar a atividade, na medida que a economia vai retornando. Uhum. Nessa retomada, pelo que a gente pode concluir aqui dessa nossa conversa, não tem espaço para resistência a mudanças e adaptações, pelo que vocês estão dizendo, né? A velocidade dessas mudanças e dessas adaptações foi acelerada de uma maneira imposta, né, pelas circunstâncias. Mas eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre a importância para o pequeno empreendedor de continuar se atualizando, se capacitando, especialmente se formalizando. A gente vê pesquisas do Sebrae, inclusive apontando a diferença da remuneração para o empreendedor quando ele se formaliza, né, do quanto que ele passa a ganhar. E às vezes a pessoa pensa que é justamente o contrário, né, que ela vai ter só custos a mais. Então, qual que é a importância do empreendedor realmente se atentar para essa continuidade da inovação, da capacitação e da formalização para a sobrevivência do negócio? Rafael, você fica com os números. Então, Karina, eu colocaria o seguinte, para te dar um exemplo só, real, agora. O Pronamp, né? O Pronamp é uma linha que é garantida ela tem sistemas de garantia públicos, é o FGO. Né? Então, é um recurso que o contribuinte, né, através do imposto, financia o Estado. O Estado investiu em garantir linhas de crédito.
que acontece? Uma empresa, por exemplo, que não tem uma certidão, que não é formalizada, não acessa um recurso empresarial, obviamente. Mas a gente viu uma coisa muito interessante. Talvez pela primeira vez na história que eu me lembre, a Receita Federal mandou uma carta aos contribuintes, através do domicílio fiscal, informando, olha, você pagou os impostos ano passado, você está em dia com seus impostos, você tem direito a buscar uma linha com uma condição nunca vista. Selic mais 1,25% ao ano. Né? No Brasil, a gente fala tudo ao mês, tudo mais que isso, né? Historicamente. E aí, então, você vê o fato, um benefício de uma empresa ser formal. Quando nós ajudamos a construir o Simples lá atrás, a gente tinha um slogan, né? É preciso que o Brasil faça a formalidade ser um bom negócio. E aí a percepção, por exemplo, então você é formal. Primeiro e maior, eu diria, benefício é não ter que se esconder. Quem não é formal tem que se esconder. Ora, no mundo empresarial, que você tem que divulgar permanentemente, né, fazer o marketing, imagina se você se esconder. Você não vai querer que seu negócio tenha sucesso. Então, de cara, tem isso. Você se coloca a público, você apresenta ao mercado. Depois, você tem a questão, como é que vai gerenciar um negócio informal? É muito difícil, sobretudo se não é um único empreendedor. Quando é empreendedor, só tudo bem, põe dinheiro no bolso, separa. Se fosse, seria bom se separasse o bolso da empresa do bolso pessoal, que normalmente não faz. Então, na medida que a empresa, se ela quer crescer, ela precisa delegar, ela precisa de ter organização. Né? Então, a gente começa a ter um ganho de organização, não é? E tem esse ganho de acessar mercados corporativos. A gente vê um dos setores que menos foi impactado agora na Covid, das maiores recuperações, vou passar para você aqui, é o de serviços empresariais. Então, por exemplo, serviços empresariais é um dos setores que mais recuperou. Ora, se eu sou informal, como é que eu tiro uma nota fiscal para uma empresa? Então, esse ganho de mercado, eu tiro o primeiro de todos. Depois, a questão de multa, a insegurança jurídica, o passivo que você forma. Se você não é formal, como é que você vai assinar a carteira? Então, assim, e a ideia, a construção que vem em curso no Brasil, é para, digamos, para bonificar, de alguma forma, a formalidade. Então, acesso a compras governamentais, linhas, não é? Participar, enfim, de uma série de políticas de fomento, inclusive de inovação. Então, fomento à inovação, linhas da FINEP e tal. Então, assim, há um ganho, e precisa haver. Né? E aí o bacana é quando a gente tem, por exemplo, um Simples, e nem todo mundo entende isso, e o Simples ele segue a capacidade contributiva das empresas, que é exatamente uma empresa não ser obrigada a sonegar. Porque muita empresa alegava, não, porque eu sou muito pequenininho, não tenho escala, então eu não dou conta de pagar a mesma carga tributária de uma multinacional. Né? E o mais curioso é que as pesquisas recentes nossas mostram que o Simples paga mais imposto que o lucro real. E ainda tem gente que fala que o Simples é benefício fiscal. Não é benefício, não é constitucional. E, na média, o Simples paga hoje mais tributo do que o lucro real no Brasil. Mas, enfim, então a lógica é essa, de que a empresa vai crescendo e, gradativamente, ela vai assumindo a carga tributária. E a desburocratização, que é muito legal. Né? Então, por exemplo, o MEI não tem nada mais simples no mundo. Formaliza na internet, custo zero, zero papelada, nada. Sai com o CNPJ, não é? E está apto a exercer uma atividade na formalidade. Isso é uma coisa maravilhosa. Né? E a ideia é que, a partir daí, a empresa possa virar uma microempresa, uma pequena. A outra questão da inovação. O custo, não é, de promoção, por exemplo, de comunicação para uma pequena empresa, que tradicionalmente era folheteria, às vezes, é muito caro. Então, com a rede social, as empresas têm um acesso muito bacana ao mercado. E aí tem a ver com o modelo de negócio. Mas, para isso, ela tem que ter um posicionamento claro. Quem não sabe o que faz é comunicar o quê. Então, a pequena empresa, essa questão de ela se especializar, de ela se diferenciar, para nas redes sociais se conectar ao seu público, é uma coisa muito legal e ganhou muito impulsionamento agora na atualidade. E, para encerrar, para usar das ferramentas digital, é preciso se preparar. Hoje nós temos uma série de... nós temos videotutoriais, temos
e-books, temos curso de AD, para não falar de outras organizações. O Sebrae tem, né? Nós temos um programa muito bacana chamado Up Digital. Você entra para um grupo de empresários do mesmo setor, do Brasil inteiro, essa é uma vantagem, dá para reunir todo mundo, né? E durante 10 a 15 dias, esse grupo tem mentoria, tem 3 encontros aí com facilitadores, com aporte de conteúdo. Eles desenvolvem dentro da sua empresa aquela atividade, ou implementam as medidas na medida que elas são trazidas, com o mentor, com a mentoria. Então, em 10 ou 15 dias, a empresa implementou uma evolução no seu negócio, nesse caso de inserção na economia digital. Então, tem coisas hoje muito bacanas que em 10, 15 dias você pivota o seu negócio. Você entra no negócio analógico e sai com ele digital. Então, hoje não faltam possibilidades, não faltam, digamos assim, instrumentos para o empresário se qualificar. De um lado, isso se faz necessário, e, de outro lado, facilita-se o acesso àquele que necessita. E, na medida que um empresário tem sucesso, o outro vê, e ele passa o motivo para os outros, aí a velha máxima do comércio, é a melhor propaganda que tem. Então, a gente tem visto, de fato, os empreendedores se aproximarem dessas novas tecnologias. E só para dar mais um exemplo, além da questão digital, se você vai entrar, por exemplo, no marketplace, você tem que ter uma logística muito bem feita, você tem que ter um controle de estoque muito bem feito, você tem que ter uma aquisição, suprimento bem feito, né? Então, uma coisa leva a outra. Daí aquela afirmação, né, que a gente trouxe no começo aqui, de que esta crise promete ser um forte impulso para a gente dar um upgrade do ponto de vista de gestão e posicionamento das pequenas empresas no Brasil. Então, assim, é fundamental, a concorrência vai aumentar, etc. Mas, por outro lado, a gente está vendo com bons olhos, os empresários estão, de fato, se dedicando a isso. Desde o microempreendedor individual, a pequena empresa, né, as feiras tecnológicas, a busca por informação e tal, está muito intensificada nesse período agora. Karina, se puder só fazer um complemento bem rápido aqui. Por favor. Acho que podem ser interessantes. Você está meio calado demais, Rafael, por favor. Não, é que você já está falando tudo aí, mas eu vou tentar dar uma complementada. Foi muito interessante essa questão que foi falada com relação à desburocratização, né? Eu acho que muitos não sabem, assim, fora desse mundo do Sebrae, o quão fácil hoje é abrir uma empresa, né? Principalmente via e-mail. Você demora menos de 10 minutos e é tudo online, como foi dito para o diretor. Então, todo um argumento, né, que o simples prejudica a questão da produtividade, etc. O que o simples faz, na verdade, é reduzir as barreiras de entrada. E não há nada melhor para aumento de produtividade do que o aumento de competição. E você reduzir barreiras de entrada justamente permite esse aumento de competição. E quanto a essa questão da inovação e da inclusão digital, né, que eu acho que tem um nível que você só vai conseguir fazer isso se você estiver nesse mundo formal, né? Acho que cabe destacar alguns dados. Esses dados são até da 6ª edição, um pouco mais... a gente não repetiu essa pergunta porque não tem muita variação mais, mas eu acho que é muito interessante. A gente já tem 2/3 dos pequenos negócios vendendo online, seja diretamente, seja via marketplace, 2/3. E você tem 15% deles que começaram a vender a partir da pandemia. Que é um dado muito interessante e que mostra bem essa tendência de aceleração. Porque aí vale destacar também, isso é o tipo de pergunta sim ou não, né? As pessoas estão vendendo ou não estão. Mas mais do que sim ou não, é interessante ver como que os empreendedores estão tendo que aprender a navegar nesse mundo. Porque hoje em dia tem até um termo que o professor Jorge Arpache usa, que é comoditização digital, né? Todo mundo já tem celular, todo mundo já sabe usar a internet, usar o WhatsApp, enfim, minimamente sabe. O diferencial está em como você usa essas ferramentas digitais, né? Então, o que a gente viu foi não só essa expansão na base de uso de ferramentas digitais por parte do empreendedor, mas também como eles estão utilizando de maneira muito mais profissional. Então, só para dar um exemplo,
a gente pegou dessa pergunta quem vendia em marketplace e quem não vendia, por exemplo, né? E para você vender em marketplace, você tem que ser formal, e não só formal, você tem que ter uma boa gestão, né? Porque boa gestão de estoque, enfim, a exigência é muito maior, né? Essa pesquisa a gente fez em meados de junho, julho. Na média, o pequeno negócio nessa época estava faturando a metade do que eles faturavam antes. Quem vendia nesses marketplaces estava faturando 70% do que faturava antes. Então, ainda estava faturando muito menos, né? 30% a menos, mas a média ele estava 20 pontos percentuais acima, só por estar vendendo. E não é mágica. Óbvio que o marketplace ajuda a colocar o pequeno negócio na vitrine, mas é também meio que uma cenoura para uma profissionalização e para uma maior digitalização do negócio. E aí, só para dar um último dado relacionado também, esse aí sim da nossa última pesquisa, agora concluída comecinho de outubro, a gente tem que as empresas que disseram que inovaram durante a pandemia, que lançaram algum produto ou serviço novo, ou passaram a comercializar um produto ou serviço novo durante a pandemia, essas tiveram uma margem de faturamento quase 10 pontos percentuais acima daquelas que não lançaram nenhum produto ou serviço novo. Então, de fato, a gente vê que quem já estava mais preparado, largou na frente, né? Porque quem não estava teve que se digitalizar, teve que dar um jeito de colocar delivery para funcionar, enfim, se colocar no mundo online, etc. Então, quem já estava preparado, largou na frente. Mas mesmo quem largou com um pouco de distância, digamos assim, quem tomou esse tempo aí que ficou fechado para se qualificar, para se profissionalizar, para se digitalizar de uma maneira mais efetiva, está tendo resultados muito superiores, né? O Carlinhos me permite, eu vou só puxar um pouquinho essa coisa que o Rafael falou, é o efeito dominó. Para você atender, por exemplo, no marketplace, ou mesmo no delivery, o seu nível de eficiência tem que ser muito maior. Então, a entrada no mercado digital, ele é muito mais que um procedimento. Igual a gente fala, às vezes mira a empresa exportadora. A empresa exportadora é uma aptidão a exportar. A decisão se vai vender mercado externo ou interno é uma outra coisa, mas a empresa tem que estar apta. Então, tem uma questão de aptidão no mercado digital que é muito interessante, que ele leva a que o empresário veja todos os seus processos, etc. Então, essa coisa aconteceu. Então, é uma coisa bastante marcante. Eu acho que esse é o grande evento para a pequena empresa nesse momento. E a gente, de fato, vê os empreendedores muito instigados a dominar né? a se inserir no novo normal. Isso é legal porque leva à revisão de... Outra coisa legal também, se você comprava no lugar, porque o tempo de você sair do seu escritório ou da empresa que você trabalha e almoçar e voltar, você tinha um raio de 200 metros, não você perderia o horário, atrasaria, enfim, né? Isso mudou. Então, você escolhe qualquer coisa e pede no delivery. Então, hoje, a exposição à concorrência, então, aquele que estava acomodado ali, porque todo mundo está naquela torre, só podia almoçar ali, acabou. Agora o camarada não está na torre, escolhe onde... Então, essa coisa da competição, como o Rafael falou, que nada melhor para a competitividade que expor a competição, isso, o jogo... né, começou, né? O jogo começou, então é um jogo novo. Então a gente vê um momento assim, de muita efervescência nesses mercados pequenos, que sempre foram expostos ao bom nível de concorrência. E as barreiras de entrada no mundo da pequena empresa são muito menores, obviamente, que os grandes, né? Sobretudo em comércio e em serviço, principalmente. Mas agora a gente vê uma exposição à concorrência em que o cliente pode escolher o melhor. Então, essa coisa de nivelar por cima. Então, é uma etapa muito interessante, muito interessante. E uma outra coisa que eu queria comentar, que a gente fala muitas coisas de oportunidade, o problema que foi a pandemia. Mas nós não podemos esquecer, e os números mostram a recuperação, serviços empresariais. Ora, são serviços de tecnologia da informação,
são serviços de marketing, são serviços essenciais à competitividade, inclusive dos grandes. Consultorias especializadas, design. Então, o mundo do empreendedorismo e o Brasil, que tem um déficit de produtividade, já estava tirando uma certa diferença. Então, esse mundo dos serviços é um mundo de especialização crescente. Então, nesse universo de micro e pequena empresa, nós vemos empresas muito sofisticadas, setores muito competitivos, inclusive internacionalmente, né? E que estão crescendo, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo. Você não tem só uma questão reativa à pandemia. Não, já é uma economia em transição, um país que quer ser competitivo, mesmo as grandes empresas, nós temos um trabalho muito bacana de encadeamento produtivo, de pequenos fornecedores para grandes empresas, né? Exemplo de setor têxtil, loja de departamento e tal, como nós temos empresas que têm centenas de milhares de distribuidores. E aí é legal, até é bom tocar nisso, porque nós estamos muito impressionados com as grandes empresas, né, que estão em cadeias produtivas, grandes mesmo, né, como elas estão buscando jogar um jogo do ganha-ganha com os pequenos. Grandes empresas fizeram financiamento para os pequenos, buscaram BNDES para dar prazo maior, para repassar financiamento a baixo custo para os seus distribuidores. Nós vimos atacadistas, expressão nacional fazer isso, empresas de varejo de bebida, empresa de insumo de construção civil, empresa de produtos têxteis, tem rede própria de franquias, enfim, vende para multimarca. Quase todas construíram estratégias, muitas delas em parceria conosco, para segurar esse arranjo, né? Porque faz parte do modelo de negócio dela. Agora, se essas grandes empresas querem ser produtivas, querem ser eficientes, a cadeia toda tem que ser eficiente. Então, tem muita coisa legal rolando. Agora, uma coisa que eu queria fazer uma provocação, né, visto, né, o perfil de quem está acompanhando a gente, é que o Brasil ainda não tem bem transado essa coisa de investimento nos pequenos. Ainda é muito incipiente, nós temos poucos fundos de investimento de risco, mas o que tem de micro e pequena empresa, que precisaria ali do investidor anjo, e que é uma super oportunidade. Então, nós estamos nessa fronteira. A próxima fronteira para nós é dar formas de ter, por exemplo, uma SA simplificada para isolar risco, com sistemas de gestão, para que a gente possa ter o quê? Investidores e, né, enfim, quem tem capital que não está remunerando mais em CDI, investir em negócio. Então, é um negócio espetacular. A gente vai ter que transacionar e encontrar uma solução muito em breve, porque eu diria este é o grande mercado. É o grande mercado que o sistema financeiro tradicional, os bancos, não seguia para ele. Os bancos do Brasil emprestam dinheiro para quem tem garantia. Eles hoje não têm um olhar para emprestar dinheiro para quem tem bons projetos. Ou seja, esse mercado está aí para ser explorado, né? E aí eu acho muito bacana, num espaço como esse, a gente falar disso. Uma SA simplificada, de proteger o investidor de risco, de trabalhar bons mecanismos de compliance e transparência na gestão da pequena empresa, e tecnologia para eles nós temos sobrando. Eu acho que isso tudo faz parte desse Brasil novo que a gente vai descortinar aí pós-pandemia. Tudo isso está sendo discutido. Tá? Isolar risco, saber lidar com casos de insucesso. O mundo inteiro respeita o empreendedor que fez um projeto, um bom projeto, ele trabalhou sério e ainda assim teve insucesso, porque isso faz parte do risco, né? No mundo inteiro isso é compreendido e por investidores até valorizado. Lá no Vale do Silício brinca-se que o camarada tem que ter falido algumas vezes para poder ser levado a sério por um bom investidor. No Brasil, não. Isso hoje o investidor é alijado do mercado, né? Então, isso está sendo trabalhado agora, tem vários projetos do Congresso Nacional, o próprio governo federal, o Ministério da Economia, lá a CPEC, lá o secretário Carlos da Costa, tem trazido a questão que chama Reempreende, um projeto que propõe dar condição ao empreendedor que teve sucesso empreender novamente, com mais maturidade.
Então, eu diria, tem uma coisa muito bacana vindo aí, para esse mundo dos investimentos, não é? Da gente poder, sim, ter capacidade, segurança e métricas de avaliação de risco, etc., e de mensuração de retorno. Então, acho um tema bacana a gente trabalhando juntos aí para frente, viu, Karina? Certeza. Bom, para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de retomar uma colocação que o Bruno fez lá na primeira resposta, da primeira pergunta que eu fiz aqui, de que seria muito triste passarmos por tudo isso para não sairmos melhores, né, do que entramos. Eu gostaria que vocês, Rafael e Bruno, dissessem para quem está nos assistindo e tem um pequeno negócio, seja porque precisou abrir agora por causa da pandemia, porque perdeu o emprego, ou seja, porque já tinha antes e agora precisou se reinventar. Gostaria que vocês dissessem quais são as perspectivas na visão de vocês para que eles saiam melhores do que entraram de tudo isso. Eu acho que, principalmente, se preparar, né? E acompanhar as tendências, né? Porque a gente vê que as coisas estão mudando muito rápido, né? Cada dia é uma semana, cada semana é um mês, cada mês é um ano. Assim. Março parece que foi uma década atrás, né? Então, acho que é muito importante o empresário sempre acompanhar o que está acontecendo no mundo, acompanhar o comportamento do seu consumidor, conectar com o seu consumidor, entender quais são as necessidades, né, as demandas dele para tentar se antecipar e, obviamente, se planejar, se capacitar. Acho que foi bastante ressaltado e a gente viu realmente o site do Sebrae e os cursos bombarem nessa pandemia, porque a gente vê isso, né? Que o empreendedor, ele de fato, ele está sempre preocupado em melhorar, em se capacitar para poder prosperar. E óbvio que em momentos de crise isso é ainda mais importante. Então, a gente acredita que e os nossos dados mostram, tá, que aparentemente, pelo menos no lado da economia, o pior já ficou para trás, né? A gente teve aí o fundo do poço para os pequenos negócios sendo ali no comecinho de abril, quando os pequenos negócios estavam faturando na média só 30% do que eles faturavam antes, 70% mais ou menos, né? Eles estão menos 36%, digamos assim, com relação ao pré-pandemia. Então houve uma melhora consistente desde abril, né? Mas a gente sabe que para alguns setores vai ser um pouco mais difícil do que para outros, né? Então é muito importante aproveitar esse momento para tentar, como o Bruno mencionou, né? Melhorar a sua gestão, ver se não tem custo aí que dá para cortar, alguma melhoria de gestão que possa aumentar um pouquinho ali a sua margem. Procurar ver se você está em todos os canais de mercado que você pode alcançar. Você tem que estar onde o seu cliente está, né? Então, o comportamento do consumidor mudou muito rápido também, não só as empresas mudaram, mas o consumidor também, digamos assim, pivotou muito rapidamente para o digital, mesmo alguns consumidores um pouco mais tradicionais, né? E por mais que as coisas voltem ao normal em algum momento, boa parte desse consumo digital vai continuar, porque as pessoas, quando provam algo bom, é muito difícil voltar atrás, né? Então, óbvio que é bom visitar as lojas, mas também tem uma vantagem de você poder pesquisar preço, pesquisar produtos, serviços, etc., no seu celular, na sua casa, etc. Então, é muito importante que o empreendedor não se desmobilize para o digital, porque o digital está aí para ficar. O que aconteceu foi que a pandemia acelerou o processo, mas isso não vai morrer daqui a 6 meses ou daqui a um ano, pelo contrário. A tendência é essas tendências se aprofundarem. Então, de novo, ressaltar que o Sebrae está de portas abertas, seja no online, seja no presencial, para ajudar o empreendedor, qualquer que seja o estágio dele, mesmo que ele esteja começando ou que ele já esteja um pouco mais estabelecido. Karina, eu colocaria primeiro, assim, essa coisa de sair melhor. A primeira coisa positiva é que a economia vai voltar. Ela já está voltando. O Brasil tem tem um setor, por exemplo, o nosso agro e toda a agregação de valor ao agro. O Brasil está tendo melhorias de infraestrutura,
a gente é ponta, por exemplo, em produtividade nesse setor, em toda, né? A gente tem um gargalo logístico, está sendo trabalhado. Então, a gente vem com uma força ainda maior, né? E isso traz divisas, isso movimenta a economia de forma muito relevante. A gente vê o Centro-Oeste, as coisas estão literalmente bombando, fervendo, preço da arroba, do boi, da soja, uma bonança, um negócio impressionante. E a economia fora do agro está voltando e se soma, obviamente, isso aí. Então, primeira coisa é essa, a economia está voltando. Nós temos, de fato, um período, um hiato, que gerou aí uma série de compromissos e tal, mas a gente já enxerga nas pesquisas. 40% das empresas, 41%, tinham dívidas em atraso, títulos em atraso. Já caiu para 30%, se não me engano, 33%. Então, as empresas então, a economia está voltando, as empresas já recuperam uma condição de administrar fluxo de caixa, fluxo de pagamentos. Isso é um fato positivo, né? Mas eu centraria muito nessa coisa de que, ao tomar contato com o digital, se por um lado o empreendedor ele vê que os clientes que eram cativos dele ali estão expostos a outros concorrentes, ora, a marca do empreendedor é acreditar em si próprio. Ele é alguém que tem uma ideia na cabeça, uma vontade e vai atrás, e faz acontecer. Então, a premissa é acreditar em si próprio, na sua capacidade de realizar. Ora, então, se ele perdeu para outros, os outros vêm para o mercado dele, ele acredita nele, então ele está em vantagem. Agora ele pode buscar o cliente do outro. Então, assim, é uma visão de expansão. Agora, para isso, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar atualizado. Novamente, só depende dele. Então, essa cultura mesmo de se preparar para ir para cima, de se informar muito, né? De conviver e colaborar com outros empresários. Essa coisa essa história de empresário ter medo de concorrente, não, chega junto, troca ideia. Junta mais. Então, e são coisas que são feitas fora do Brasil, nas economias mais modernas. Os empresários interagem muito em clubes de empresários, associações, seja sindicatos, seja o que for. Então, algumas práticas relativamente simples. Ter disciplina de se informar, ter regularidade em se atualizar, né? E buscar tecnologias, inovação, mais que tecnologia, buscar inovação. E ter negócios de personalidade. O empresário tem que conseguir falar em poucas palavras qual é o negócio dele, o que é o seu negócio, quem é o seu cliente, qual é o seu valor, qual é o seu diferencial, como você traduz isso no seu serviço e no seu produto. Então, são questões relativamente simples, mas que o empresário, consciente desse novo nível de competição e tendo à disposição as informações que ele tem hoje, aí volta a figura dele, é fazer acontecer. Então, a gente acredita que o choque, o estímulo está dado, as condições estão dadas. E mais ainda, para falar mais uma coisa, e nós temos um Brasil hoje muito diferente do que a gente tinha alguns anos atrás. A lei da liberdade econômica, você abre a empresa em minutos, não é? Você tem uma linha de crédito que a gente não tinha antes. A gente tem hoje um universo empresarial muito mais amplo, que pode fazer as pressões políticas na hora certa. Nós temos um processo eleitoral de municípios agora. A gente, Sebrae, fez um movimento, né, do candidato empreendedor. O empresário tem que entrar e cobrar dos candidatos. Como é que vai ficar um alvará de construção aqui na cidade? Uma licença que demora tantos dias, vai demorar quantos dias se você for eleito? Vereador, prefeito, vereador. Então, a oportunidade é muito boa. E a gente já teve avanços recentes muito importantes. Agora está para ser mandado para o Congresso o marco legal das startups. Está muita coisa boa rolando. Então, também nesse aspecto, os empresários têm que ficar mais antenados e participar mais. As coisas não acontecem por acaso. Então, o empresariado precisa saber qual é a agenda de melhorias, acompanhar com atenção digamos assim, somar forças com as mudanças, não é, que a gente precisa. E a gente vê hoje, desde o governo federal, governos estaduais, mesmo governos municipais, uma sensibilidade muito maior a esse tema do que a gente via
alguns anos atrás. Então, há razões, sim, para ter consciência que é um momento difícil. Temos várias agendas, inclusive essa de equacionar problemas e dívidas adquiridas, mas há espaço para olhar para o futuro com otimismo, ver muita luz e partir para cima. É isso aí, Bruno. Mais uma vez, então, frisando a importância da informação e justamente por esse motivo que eu agradeço a disponibilidade de vocês, Bruno e Rafael, por ter essa conversa muito bacana com a gente, cheia de dados, cheia de dicas para os empreendedores, informações bastante relevantes para esse universo. Eu agradeço de verdade a participação de vocês. E obrigada também a você que nos acompanhou, que participou aqui da nossa audiência. Mais uma vez agradeço a participação e até a próxima. Obrigada.